Bom dia a todos, sou Vilimar Irber, sou consultor financeiro, palestrante e professor. Estamos na live da SIC das 10h30. Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020, e o assunto que nos traz aqui é oportunidades de crescimento ao terceiro setor. E o nosso convidado é o Vilimar Irber, fundador da VPI Consultoria Financeira, atua no mercado financeiro há mais de 32 anos, é consultor, professor e palestrante, membro de organizações não governamentais e autor do livro Tomada de Decisão, Planejamento Estratégico Econômico Financeiro. Muito bom dia, Vilimar. Bom dia. Primeiramente agradeço pela oportunidade, Jean, e também a todos os diretores da SIC, onde vamos conversar um pouco sobre o terceiro setor. Muito bem. Quero agradecer a todos que nos acompanham, pessoal do Facebook, muito obrigado pela compreensão. Tivemos um pequeno problema técnico aqui no Instagram, mas que já está resolvido e vamos seguir em frente. Vilimar, para iniciar nossa conversa aqui e facilitar a compreensão de todos, o que essencialmente, qual é a melhor definição de terceiro setor? Bom, o terceiro setor é um termo sociológico usado para definir as organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos, que agora, devido à mudança da lei, chama-se sem fins, usa-se o termo sem fins econômicos. Então, dentro do terceiro setor, vai essas entidades, associações, ONGs, OCIP, que faz um trabalho, depois mais adiante vamos conversar, mais direcionado para todas as áreas sociais que tanto necessitam. Então, o terceiro setor, também sabemos lá que o primeiro setor é governo, o segundo setor as empresas em geral, e o terceiro setor seria as entidades, a ONG e assim por diante. Vilimar, mesmo essa questão sendo bastante ampla, em função da questão teórica que acompanha, que interesses exatamente motivam o terceiro setor a existir? O terceiro setor existir até por uma questão de pressentimento, porque ela une o voluntariado e também o econômico. Ela tem que ter uma parcimônia nessas duas vertentes. Quando você fala em voluntariado, ele dá uma sensação de pressentimento, de paz e tal, e participar, e ela consegue chegar aos níveis de atuação e de resolução dos problemas, onde às vezes, ou quase sempre, o governo não consegue atuar. Por isso o terceiro setor é muito importante. Depois, mais adiante, vamos ficar o que representa no Brasil em comparando com outros países. Mais uma vez, quero agradecer a todos que nos acompanham. Eu sou o Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse assunto, oportunidades de crescimento ao terceiro setor do Brasil, por favor, fiquem à vontade e enviem aqui para a gente, que na medida do possível o Vilimar vai responder para a gente. Vilimar, tecnicamente, quais são os sentimentos centrais do terceiro setor? Os sentimentos centrais seria, só para voltar um pouquinho antes, o terceiro setor surgiu nos Estados Unidos, até para atender o terceiro setor atender o que o primeiro e o segundo setor não consegue. E só para rebuscar o histórico, o terceiro setor não é novo. Ele, aqui no Brasil, a primeira foi em 1543. Até hoje ainda existe na cidade de Santos uma entidade lá com apoio da Igreja Católica que ainda está em funcionamento. Depois ela caiu um pouco em esquecimento e na década de 70 ela voltou a surgir mais algumas coisas de atuação no terceiro setor. O sentimento é uma tranquilidade, uma paz para a sociedade que trabalha no voluntariado. O setor de pressentimento, pertencer àquilo lá, fazer alguma coisa, aparecer e ver o resultado. Às vezes trabalhar hoje para não sofrer amanhã, porque ela no setor onde ela vai trabalhar, que seria a educação, saúde, a criança de rua, por exemplo, cultural, esporte, tudo isso aí irá somar para que amanhã essa lacuna de não feito hoje vai prejudicar a sociedade de amanhã. E a sociedade que não fala somos todos nós, cara. Então é um sentimento de
fazer as coisas, ver acontecer e a satisfação de um resultado que vai aparecer, porque quando ficar no terceiro setor, depois nós vamos falar lá nos pilares, tem que estar registrado o que se faz, tem que estar planejado e tem que contar, tem que quantificar os resultados. É umas particularidades da administração do terceiro setor. O Vilimar nasceu no interior do Rio Grande do Sul, mas especificamente na cidade de 3 de Maio. Desde os 6 anos ele mora no Paraná, está em Cascavel há 13 anos. Ele é casado e pai de 3 filhas. E gentilmente aceitou o nosso convite de participar dessa live das 10h30 da SIC para falar sobre esse assunto, oportunidades de crescimento ao terceiro setor. Vilimar, nós temos no Brasil o primeiro e o segundo setores formados por órgãos públicos e empresas, respectivamente, de uma forma bastante forte e há muito tempo estabelecidos, né? Como o terceiro setor especificamente se encaixa nas grandes questões regionais e nacionais? O terceiro setor ele pode e deve atender ou exercitar as suas funções aonde o governo não chega ou não pode chegar ou não deve, tá? Não é que não deve, não consegue chegar nessas situações na parte social. Então ele tem uma grande importância para ajudar a parte social aonde o governo não consegue atender ou chegar nesse ponto. Por exemplo, podemos a meio ambiental, aonde que o governo consegue atender aquilo lá que é uma razão muito boa na questão ambiental, a questão do menor abandonado, a questão da educação, tudo ele pode trabalhar. Como é um negócio que vai prosperar com 2 vertentes que eu falei anteriormente, que é o social, é o econômico e quando o outro é o voluntariado, ele tem um comprometimento, vamos dizer que o setor não tem, mas como ele é mais específico, mais direcionado, o resultado é melhor, mas é na parte social onde o governo não consegue chegar a eliminar algumas lacunas que tem nessa parte. E o terceiro setor, com certeza, tem grandes possibilidades, para não dizer total, não querendo ser muito, mas já que a gente estuda esse tema aí, total, chegar aí ter resultados favoráveis, muito favoráveis, haja visto a profissionalização que o terceiro setor está passando e o envolvimento disso. Vilimar, a SIC, além de fazer a transmissão ao vivo desse conteúdo pelo Instagram e pelo Facebook, ele mantém esse conteúdo armazenado para consulta nos seus canais de comunicação. Então, para quem nos acompanha ou vai nos acompanhar, como surgem, né, as entidades que integram o terceiro setor e como elas são mantidas? Bom, temos que voltar um pouquinho aqui com relação à organização das entidades do terceiro setor. Sem menosprezar e não no pejorativo, mais de 90% estão desatualizados na sua parte documental. Elas não estão habilitadas. Então, para que ela se torne com condições de sobrevivência, ela tem que fazer essa parte. Mas onde é que elas buscam isso aí? Buscam o quê? Tem destinação de participar de uma concorrência, uma oferta pública. Então, os destinadores e doadores, o que são destinadores? Os doadores são aqueles que fornecem a doação, aquela voluntária e tal, para manter a entidade. Ok? E destinadores, que são aqueles que, porventura, tiveram uma multa, alguma coisa, não estou dizendo se esteja errado ou não, tem que destinar aquele valor, aquela multa, para uma entidade. Então, essa entidade está habilitada tudo e visualizada, depois vamos falar posterior, ela tem essa possibilidade de ser mantida por isso aí. Então, doadores, destinadores e também alguma participação de verbas públicas. Por exemplo, tivemos esses dias alguns casos aí onde teve uma destinação de uma multa. Não, destina para tal entidade que ela vai fazer tal coisa. Então tem os projetos, tudo. Então essas são as maneiras de manter essa aí. E quando você falou que a SIC tem isso aí, eu acho que como sugestão, Jean, pode-se fazer uma divulgação que as entidades precisam se preparar para isso. Precisam estar tudo em dia. Tanto é que está surgindo uma entidade aqui, não posso me alongar muito porque nós estamos nas fases final, onde ela vai dar um apoio
para todas as entidades de como ela deve proceder para ter a documentação em dia, a parte financeira, a transparência, para ela estar habilitada a buscar recurso. Recurso, já se me permite, posso me alongar aqui, recurso sobra. O que precisa é bons projetos. Para ter bons projetos tem que ter documentação em dia. Por exemplo, vem recurso do Estado ou da União para cá, mas só que, por exemplo, o recurso pode ser alocado aqui antes de enviar, ou seja, o município hoje arrecada, por exemplo, 6% fica aqui, a grosso modo, 29% vai para o Estado e 65% para a União. Essas multas, elas podem ficarem aqui, esse recolhimento do tributo, antes de ir para Brasília, por exemplo, para ser mais redundante, pode ficar aqui, desde que as entidades do terceiro setor estejam organizadas, cada uma no seu viés de atuação, para buscar esses recursos e não perder oportunidades. Muito bem. Oportunidades de crescimento ao terceiro setor é o tema da live das 10h30 da SIC, desta segunda-feira, 14 de setembro. E o nosso convidado é o Vilimar Irber, que é fundador da VPI Consultoria Financeira, atua no mercado financeiro há mais de 32 anos, é consultor, professor e palestrante, membro de organizações não governamentais e autor do livro Tomada de Decisão, Planejamento Estratégico, Econômico e Financeiro. Mais uma vez, quero agradecer quem nos acompanha pela plataforma do Facebook e também do Instagram e dizer que esse é um assunto que passa a ganhar uma importância decisiva no Brasil, principalmente por tudo que tem se visto nos últimos anos, nas últimas décadas, dá para dizer assim, em relação que tomam conta, Vilimar, do setor público, né? Então, o que o pessoal tem dito é o seguinte, o que os especialistas têm analisado é que o terceiro setor, em função dos fundamentos e dos princípios que o regem, passarão a ter uma importância muito maior nesse processo de discussão, de debate, de construção de um país melhor e de oportunidade a todos. Eu quero saber, Vilimar, você, na condição de especialista do assunto, se você acredita que isso vai acontecer mesmo. Isso vai acontecer, na minha opinião, e também nas algumas publicações que a gente acompanha, é que o primeiro setor, ele está, como é que estrangulado, não tem mais muito o que fazer em decorrência da arrecadação, do que a sustentabilidade financeira e também de algumas coisas que vieram ao longo do tempo, então o primeiro setor, do longo do tempo, estrangulando certas necessidades que precisa e ficou de fora algumas coisas no que tange a ambiental, educação, cultural, esporte. Por que ficou fora? Porque pode se deixar para depois, vai outras prioridades. Tá? O segundo setor, ele, na minha opinião, ele é muito sobrecarregado sobre o custo Brasil. Por isso que a gente não consegue ficar sem linkar com as reformas que precisa, administrativa, de forma tributária, que é a matriz nossa, ela é extremamente nociva. E isso vem de anos, para buscar 1980 para agora, dobrou praticamente a carga tributária em relação ao PIB. Então o segundo setor também está, como diz o cara assim, está esgoelado, para ser bem chulo, esgoelado. Daí, o terceiro setor tem uma grande oportunidade, porque ele tem aquele sentimento administrativo lá, de unir a parcimônia, ou seja, ter parcimônia entre o econômico, volto a repetir, e o voluntariado. O econômico, depois nós vamos até falar no número do Brasil, quantos que é econômico, quantos que é voluntariado. Daí ele tem meio de atender essas necessidades sociais, que eu digo, que nós já citamos. Através do quê? Através dos projetos, através dos recursos, através dos destinadores. Tem muita coisa para fazer. E outra coisa, a população está mais sentimental, ela está mais aberta, que tem que fazer alguma coisa. Eu percebo que nunca aconteceu da sensibilidade humana da população em ajudar quem mais precisa ou incentivar algumas coisas que vai. Só que ela não quer mais apagar incêndio, ela não quer mais trabalhar no espasmo, ela não quer mais
combater o efeito e sim a causa. Isso é muito importante, para que tenha credibilidade e busca e o terceiro setor consiga atender essa demanda que tem nessas áreas que eu citei, que as principais, a parte ambiental, que é a sobrevivência dos anos já está sendo, a parte esporte e cultura, a parte educacional, nessa parte aí, depois tem a parte do idoso, a parte social em geral. Isso é muito importante e tem um grande caminho, a grande possibilidade de crescer nisso aí. O que precisa é unir, conversar e entender o que é o terceiro setor, tá? E administrar ele como uma empresa. Eu estava numa palestra que eu fiz para o pessoal de Curitiba, fizeram lá uma menção, porque eu não falei nenhuma vez entidade, eu falei empresa do terceiro setor, porque ela tem que ser administrada. Nós desenvolvemos algumas coisas com os mesmos moldes da administração de uma empresa privada, empresa normal do segundo setor aí, para que o terceiro setor, as entidades tenham a noção onde estão, onde queremos e temos que chegar e onde podemos chegar na realidade. Quem nos acompanha é o Willimar Irber, que é especialista nesse assunto, que é o terceiro setor. Willimar, diante de tudo que você tem visto, da experiência de anos que você acumula, né, nesse debate todo, que perspectivas que você vê para o terceiro setor? A gente fala muito como um terceiro setor formado, pelo menos em teoria, por empresas que são muito idôneas, né? Qual que é a perspectiva que você tem para os próximos anos? Esse setor vai crescer muito e ele vai assumir uma importância ainda maior no cotidiano brasileiro? Tem tudo para crescer e com relação à importância, quase que independe do grau de atuação ou da quantidade, a importância está intrínseca de qualquer maneira desse setor na sociedade. Eu até separei aqui três eixos, por isso que eu gosto muito, 3 motivos. O primeiro que tem aqui, está precisando e já começou, é o sentimento social. Que tem um sentimento social que podemos fazer algo, tal, que onde o primeiro setor, o governo, não consegue. Então já está, não, isso aqui não é... Porque tem alguns países, por exemplo, que se surge lá um buraco do asfalto lá, quem conserta é a sociedade, né? É o vizinho lá, os moradores, estamos longe disso aqui. Mas já tem sentimento de fazer alguma coisa nessas áreas que você tem. O primeiro sentimento. O segundo, que é o decisor, é a legislação do marco do terceiro setor, ou do marco legal, a Lei Federal 3019 de 2014 e 3204 de 2015. Esse segundo aqui, esse marco legal, ele trouxe uma clareza para concepção dos documentos, o estatuto, o que deve, o que não deve, a clareza, os tipos de diretorias, qual que pode ser remunerada, qual que não pode, tudo. Essa lei que veio do marco legal foi muito. E aí no que eu volto, que 90% das entidades, e sem medo de errar, mas não no pejorativo, não estão em consonância com o marco legal dessa lei, cara. Que é muito importante. Quando eu vi isso aí, eu falei, é um negócio sério. Porque até então, no Brasil, tem 250 mil entidades. Uns falam que é 800 mil. É muito desencontrado. E no passar do tempo aí, foi descaracterizado as entidades do terceiro setor e ONGs para algumas finalidades que não eram, muito ilícita, ou a finalidade não correta. Então, por isso que essa lei veio e a maioria estão desatualizadas. E o terceiro ponto que eu apontei aqui é o surgimento de profissionais e entidades onde vai orientar essas entidades do terceiro setor a se preparar. Olha, tem essa oportunidade aqui, você tem que fazer isso, aquilo, para ele ficar preparado para não perder a oportunidade. Isso que eu penso com relação às perspectivas para o terceiro setor. Ele tem que aparecer, ele tem que ter número no PIB, ele tem que ter informações corretas para ter mais interesse. E quando os resultados forem quantificados, que eu vou falar depois, tem que mostrar, tem que aparecer, porque fica muito tem o quantificado, e eu até me esqueci agora, que fala, não, foi feito isso, né, qualificado, tal, mas estava onde, foi feito quanto?
Onde é que nós chegamos? Então, é que nem o empresa do terceiro setor, do segundo setor, as empresas, ela não tem lá quanto faturou, quanto deu essa despesa, quanto deu esse lucro, deu, não deu? A terceiro setor não se fala em lucro lá no balanço, fala-se que em resultado. Por isso ela tem que ter organizado e quantificado as suas ações, o que o resultado deu. Muito bem. Essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso assunto de hoje, oportunidades de crescimento ao terceiro setor, e quem fala com a gente é o Vilimar Irber. Ouvindo a sua fala, Vilimar, eu percebi uma questão que é muito interessante, que não basta querer criar, né, uma entidade que ela se integre às regras do terceiro setor. É importante que alguma coisa, além disso, mova esse processo de união para que se crie a entidade. E um desses sentimentos é, pelo que eu entendi, a questão da cidadania, que é muito importante. Mas como fica isso, essa questão da cidadania, para se criar uma entidade que faça o bem, diante dessa polarização que infelizmente nós temos hoje no Brasil? Você entende que isso pode ser de alguma forma superado? Eu entendo que pode ser superado, Jean. Apenas é a maneira de apresentar os objetivos para a sociedade. Você não vai ter lá uma ação ambiental, a entidade vai trabalhar isso. Eu participei de várias coisas, eu que tinha de gente, como é que faz para participar? Então, vai você conseguir ser claro, objetivos claros, e o importante é que você tenha uma parcimônia, uma união, que a maior da comunicação também do presidente da entidade, para não entrar em atrito ou questão política, questão ideologicamente de qualquer preferência, tal. Ele focar no que diz o objetivo. Vamos lutar aqui para o meio ambiente, vamos recuperar os rios, vamos ver a parte educacional, vamos ver a parte esportiva, cultural. Tem que ser muito bem claro os objetivos e a maneira de mostrar. Eu sou super otimista nessa parte, que tem adesão para a sociedade comprar essa parte. Essa parte é comigo mesmo. Nós temos aqui a participação do Joel Castro, a quem eu já agradeço, e ele colocou uma questão aqui que é muito importante, que realmente é uma preocupação. Ele diz que, infelizmente, muitas pessoas têm desconfiança de entidades do terceiro setor. Por que isso ocorre, Vilimar? E qual é a estratégia para que se possa mudar essa percepção? Isso aqui vai estar lá nos pilares. Posso falar já, Jean? Pode, fica à vontade. Ótima pergunta do Joel, agradecemos. Isso é um ponto que eu já respondi essa pergunta pessoalmente várias vezes. E quando a entidade que nós colaborávamos, nós mostrávamos tudo, a pessoa muda. Então, essa que o Joel falou, a transparência, a confiabilidade é importante. Então, tem 5 pilares que eu trabalho, eu desenvolvi, e não é que não abro mão deles, mas acho que é sua importância. A primeira, a entidade tem que ter a documentação atualizada. Conforme a Lei 3/19, tem que estar atualizada. E quando fala atualizada, vem também com vencimento de datas, as renovações. A parte de situação fiscal em dia, ou seja, a parte da receita. Os caras falam que tem CNPJ, é só uma coisa, a coisa mais fácil que tem. A parte fiscal em dia, tudo, questão de balanço. A situação contábil e financeira, aqui ó, situação financeira transparente e disponível. Está disponível, tem que pôr lá no site, se tiver site, ou mandar para a sua social, tem que estar disponível. Por exemplo, eu fui atender uma empresa e fazer um cadastro numa empresa, por exemplo, na Itaipu, foi feito, poucos que tem, era na Itaipu e também na Sanepar. Tinha que ter os balanços, o balanço da entidade, últimos 2. A única entidade que eu sabia que tinha essa que nós orientávamos. Pronto, mandamos, foi aprovado, não voltou nenhuma vez. Então, o balanço é uma coisa que tem que ter. Poucas entidades não tem isso aí, o balanço lá patrimonial. Nem que não tenha nada, mas tem que ter, porque tem as entradas e saídas. Outra coisa, então, falamos aqui a resposta do Joel aí, é transparente e disponível.
Se alguém pedir tal coisa, começa a procurar. Não, tem que estar disponível. Em tempo real, está lá. Até o mês passado, está atualizado tudo. O quarto aqui é trabalhar por resultados. Nas edições aí que tem sobre publicações sobre o balanço das entidades, não se fala em lucro, fala em resultado. Mas o resultado é financeiro também, porque ela suprir a sua necessidade. Então tem que ter resultado. Olha, vamos fazer essa ação aqui, temos esse recurso, que já vem lá das multas, alguma coisa, alguma doação ou destinação, então tem resultado. E além disso, o resultado não é esse, o resultado aqui é da ação. Olha, vamos plantar X árvores, tá? Vamos plantar, tem um tempo para maturação, daqui 5 anos ela já está livre para se virar a árvore, que nem fosse uma criança, que é 18 anos. Tá? Então tem que ter o resultado do que deu aquela ação. Isso em todas as ações que foram trabalhar. E o quinto é o planejamento e gestão. Tem que ter isso aí, é profissional. É que nem a empresa do segundo setor. Tem que nem o financeiro lá, que nem administrador. Tem que ser o planejamento e gestão, ela é indispensável. Esses são os 5 pilares que a gente bate muito e dá uma credibilidade na pergunta do Joel e também te dá uma informação das 2 decisões que você pode tomar em cima disso. Pelo que eu entendi aqui também, Vilimar, aproveitando essa pergunta do Joel Castro, tem muitas entidades, infelizmente, muitas ONGs no Brasil que são oportunistas, né? Principalmente algumas delas relacionadas à questão ambiental, que recebem dinheiro público para empunhar essa bandeira da questão do meio ambiente, mas na verdade jogam, de certa forma, como parte da imprensa mostra, contra o meio ambiente, né? Levando informações que na verdade são manipuladas, que não correspondem à verdade, acabam de certa forma por interesses, né, que a gente não sabe exatamente quais são, ajudando a manchar a imagem do Brasil. O que você tem a dizer a esse respeito? Bom, essa pergunta é muito boa porque eu participei 10 anos de uma entidade aqui ligada à parte ambiental, 10 anos, onde nós fizemos toda a documentação, a necessidade para participar. Tem uma divergência aí com relação às informações. Tem entidades, é aquela história, quem não deve paga por quem deve, tá? Que denigrem essa parte de entidades. Por quê? Porque, como eu comentei, em década de 70 estourou a quantidade do terceiro setor e foram desvirtuados. Até 2014, aonde veio a lei do marco legal, que começa a ter mais credibilidade, mais exigência para você participar do terceiro setor, com relação aos pilares que eu falei. Então tem isso aí. A tendência é mudar. A transparência, as mídias sociais, a necessidade de fiscalização que agora está tendo, a tendência é mudar muito isso aí. Agora a pergunta foi assim, tanto é que de 250 mil ONGs que eu pesquisei, 24 mil ONGs, eu não sei se é verdade, sei que estava lá estava com endereço referencial em Brasília. Nada contra Brasília, tá? Tem amigos lá. Mas por que 24 mil ONGs com endereço referencial? Porque não pode ser isso lá em Brasília. Porque algumas coisas, verbas eram canalizadas para aquela finalidade que você falou, mas não chegava aqui na ponta, na ação realmente onde precisa fazer algo. Mas eu sei que a sociedade local se reunir, pedir transparência e organizar isso aí, muda com certeza. E uma coisa só, por exemplo, os municípios pequenos, que tem várias entidades, atendendo à necessidade agora é organizar essas entidades para buscar recurso que vai ajudar a fazer a parte que o prefeito não consegue fazer chegar lá. É uma grande oportunidade que tem agora, depois de 2014. É coisa nova lá que vê a parte do marco legal aí que vai ajudar nessa parte aí. Mais uma vez eu quero agradecer a atenção de todos que nos acompanham, o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, né, a SIC Cascavel, e dizer que esse material vai ficar arquivado, né, nos canais da SIC para consulta posterior. É exatamente isso, né, Vilimar, que você acabou de apontar, que a grande maioria, a gente tem pelo menos essa visão de que são ONGs idôneas, que são ONGs sérias, que realmente se preocupam pela causa do outro,
mas infelizmente existem aquelas também que são oportunistas e que estão a serviço de interesses que infelizmente não são os mais corretos, como a gente tem visto. E o Joel, dando sequência, na minha opinião, a essa parte do debate que é extremamente importante, ele complementa aqui essa questão toda dizendo o seguinte, pedindo o seguinte: existe como, Vilimar, dissociar o terceiro setor do meio político? Existe, dependendo muito do presidente e de quem está à frente na diretoria, seja o Conselho de Administração, que hoje lá no Estatuto já é Conselho de Administração, e vem lá os cargos. Existe, eu tive um desencontro com uma entidade aí, porque eu queria que fosse totalmente desassociado. Mas existe. Ainda o Joel tem razão, ele tocou num ponto aí primordial, até fico feliz pela pergunta, pela participação. Existe e tem como fazer. Agora vai muito de quando se formar a entidade, está lá se não me engano, no Estatuto, esse normal, até o 115, no artigo 115, onde fala nesse Estatuto agora novo, com o marco legal aí, onde fala alguma coisa sobre a não interferência política. Ele sai fora, tem que fazer também. Vai muito na hora de formar a entidade ou atualizar o Estatuto e ler o Estatuto. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Até os tipos de sócios mudou agora. Não tem mais sócio fundador. Isso não existe mais. Então, é sócio, outros tipos de sócio e as suas obrigações, os seus tipos de participações. Então, Joel, tem meio sim. Vai de alguém, quando for formar a entidade, volto a repetir, ou atualizar os estatutos, que é melhor ainda, deixar bem claro isso aqui, e a equipe que vai formar. Mas tem mesmo, já agradeço já a pergunta. Tá? Muito bem. Oportunidades de crescimento ao terceiro setor é o assunto da live das 10h30 da SIC desta segunda-feira, 14 de setembro. E quem nos acompanha é o especialista no tema, o Vilimar Irber. Vilimar, qual é a relação desse ambiente todo, né, que a gente está abordando aqui nessa transmissão, com questões associadas à inovação? Tá. Quando falamos em inovação, isso vale para todos os setores, né? Inovação, eu defendo a seguinte questão: inovação é o que fazer hoje é fazer diferente. Ou as maneiras, as mídias ou a tecnologia estão aí. Nós não estamos fazendo, não inventamos nenhuma tecnologia. Estamos se adaptando nesse famoso novo, Novo normal. Novo normal, que agora já somos só de normal, não tem mais nada de novo. Fazer diferente. A inovação é o que eu estou fazendo hoje. É uma interrogação. O que eu posso melhorar? É o pensar, por isso que nessa palestra que eu tenho, tem lá pensar fora da caixa. É o que tem hoje, com as condições que temos hoje, o que podemos fazer diferente. Inovação hoje é andar, como é que chama, em hora e não em quilômetros. É coisa rápida, pensar. Agora, não tem nada de reinventar a roda, ou vou criar um telão, um multimídia, alguma coisa aí diferente do que temos hoje de ferramenta. É pensar o que eu posso fazer diferente. Isso que eu chamo de inovação. Até isso vai para todo ser humano, para toda a entidade, primeiro, segundo, setor, todos, e o terceiro setor é a inovação. Qual que é a inovação do terceiro setor? Ele não está atualizando toda a sua documentação aí? Estava aí, tal. Onde é que eu vou buscar recurso? Alguém já ouviu falar em doadores, destinadores? Pouco. Tem que separar eles, tal. E daí, o que é outra inovação que a transparência, tal? Não é que é uma inovação, é um negócio diferente. Não tem nada de fazer um negócio diferente. É o que fazemos hoje exatamente, só que diferente. Tá? É o pensar fora da caixa. Eu bato muito nisso aí, às vezes até falo mal visto, só falo, mas fazer o quê? Vilimar, até para a gente, já te agradecendo, para a gente encerrar essa nossa conversa, o terceiro setor está crescendo muito, né? Você deu números aqui, se você quiser novamente reforçá-los. Qual que é a importância, então, desse segmento no PIB brasileiro e mundial? Bom, eu falei anteriormente que a primeira entidade começou lá em 1543. Dá até uma tristeza na gente que, em nós, na sociedade em geral, só em 1970 começou a ser evoluído o terceiro setor
e por infelicidade, nós já comentamos, desviado para outras finalidades que não chegavam na finalidade comum, ou seja, que era para ser feito mesmo. Comparando com o mundo aí, o PIB brasileiro e os outros aí participando do terceiro setor, nós temos Estados Unidos com 7,2% de participação do terceiro setor no PIB. Temos vou citar só alguns aqui, sabe? A França 4,2%, a própria Inglaterra com 4,8% de participação do PIB, o terceiro setor quanto participa. E no Brasil, nós temos, até tem alguns dados divergente, é 0,5%, não dá 0,44% da participação do PIB do terceiro setor. Em valores, nosso PIB hoje já está em 7,3 trilhões, né, de reais. E o PIB dá 32 bilhões mais ou menos. É nada. Então tem muito a crescer nessa parte aí. Em questão de números, a parte econômica tem 1.200.000 funcionários que trabalham para ONGs, para entidades. Tá? A parte econômica. Tem 15 milhões de voluntários. 15 milhões. Daí antes que alguém pergunta, o voluntário não ganha? Ganha, que nós falamos anteriormente. A satisfação, o setor de pressentimento, aquele prazer de ver as coisas acontecendo, combatendo a causa e não o efeito. Daqui a 20 anos, os nossos filhos e netos, por exemplo, não sofrerão as mesmas anomalias em decorrência de um problema social que foi combatido hoje. A criminalidade, a parte educacional, a parte de saúde, tudo. Então, vamos estar, olha, 1.200.000 a parte econômica e 15 milhões de voluntariado. Então tem isso sem trabalhar, porque isso começou, acho que 2 anos aqui em Cascavel, que eu ouvi falar isso aqui faz 2 anos, terceiro setor. Tinha, mas não, onde buscar uma informação e tal. Ele é fundador da VPI Consultoria Financeira, atua no mercado financeiro há mais de 32 anos, é consultor, professor e palestrante, membro de organizações não governamentais e autor do livro Tomada de Decisão, Planejamento Estratégico Econômico Financeiro. O convidado da nossa live de hoje foi Vilimar Irber, a quem, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, editor da diretoria, novamente agradeço. Agradeço a todos a participação, a diretoria da SIC também pelo convite, e se alguém precisar de alguma coisa, temos à disposição. A SIC tem os contatos daqui, estamos à disposição. E torço e trabalho para o terceiro setor, porque tem muito a crescer e muito a fazer pela sociedade. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.